Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiolivros. Hoje continuaremos a leitura do livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. E nós estamos no capítulo 3, na parte B. Cultuamos diante do véu e nos recusamos a entrar. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, curta os nossos audiolivros e também compartilhe com seus amigos. A palavra de Deus nos diz que o véu foi rasgado em 2 pedaços quando Jesus Cristo morreu no Calvário. Através de seu sangue, temos livre acesso à presença de Deus. Somos reticentes em entrar na presença do Senhor. Vez ou outra, alguém passa para além do véu por descuido, mas logo retorna a seus passeios, entre aspas. Ficamos animados com a possibilidade de entrarmos na intimidade da glória de Deus, mas nunca consumamos o fato. O propósito da unção é nos ajudar a fazer a transição da carne para a glória. Gostamos de permanecer na unção porque nossa carne se sente bem. Por outro lado, quando a glória de Deus se manifesta, nossa carne já não se sente tão confortável. Quando a glória de Deus se manifesta, ficamos como o profeta Isaías. Nossa carne fica tão frágil na presença de Deus que não conseguimos fazer mais nada a não ser contemplá-lo em sua glória. Cheguei à conclusão de que na presença de Deus sou um homem sem vocação. Quando Deus manifesta sua glória, não há necessidade de pregar. As pessoas são convencidas de seu pecado, da necessidade de arrependimento e de ter uma vida santa diante de Deus. Elas tomam consciência de que ele é digno de receber o louvor e adoração, e são tomadas por um desejo de ir além e conduzir outros à presença do Senhor. Jacó orou e literalmente lutou por uma bênção, mas recebeu uma mudança, entre aspas. Seu nome, seu caminho e seu comportamento foram mudados. Estou convencido de que algumas vezes Deus coloca um pequeno sinal de morte, entre aspas, em nossos corpos, como na coxa de Jacó, para trazer uma mudança divina em nossas vidas. Algo morre dentro de nós cada vez que somos confrontados pela glória de Deus. É um canal que se estabelece em nosso corpo para a santidade. Assim como brasas vivas foram colocadas nos lábios de Isaías, recebemos o pão vivo da presença de Deus e nunca mais somos os mesmos. Quanto mais nossa carne morre, mais nosso espírito vive. Os primeiros 6 capítulos da profecia de Isaías são dedicados aos ais. Ele diz: ai de mim, ai de você, ai de todos. Depois que o profeta viu o Senhor no alto e sublime trono, começou a falar de coisas que só podem ser entendidas no contexto do Novo Testamento. Há algo que não mudou. Receber a bênção e ter a coxa deslocada ou sentir a brasa viva da glória de Deus em nossos lábios carnais ainda nos incomoda. Os sacerdotes sabiam que não podiam brincar com a glória de Deus. Era algo para ser levado a sério. Por isso, uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote antes que ele se movesse para além do véu. Se entrasse na presença de Deus com presunção ou pecado, não voltaria. Então teriam que puxar seu cadáver para fora do véu e esperar que tudo corresse bem da próxima vez. Deus chama sua igreja para experimentar a manifestação de sua glória. Para obedecermos a este chamado, temos que, assim como os sumos sacerdotes, estar preparados. A manifestação exuberante de Deus. Certas pessoas, ao longo da história da igreja, conheceram a fundo a glória de Deus.
Smith Wigglesworth, sem dúvida, fez parte deste grupo. Uma de suas biografias conta a história de um pastor que estava determinado a orar com ele. Não demorou muito para que o pastor engatinhasse para fora da sala, dizendo atordoado: Para mim, isso é glória demais. Saiba que isso é possível. Você pode chegar a este ponto, pergunte a Enoque. O resultado final da busca é a glória de Deus, e é ela que permanece, não os dons dos homens, a unção, ministérios, opiniões ou habilidades. Estando na presença manifesta de Deus, embora coisas grandes e maravilhosas aconteçam, você e eu precisamos fazer muito pouco. É exatamente quando tentamos fazer algo que os resultados são escassos e desprovidos da glória de Deus. Esta é a diferença. Outra ilustração para diferenciar a unção e a glória: quando você esfrega seus pés no carpete em um dia frio e toca na ponta do nariz de alguém, leva um choque. Você também leva um choque se segurar um fio de 220 volts. Em ambos os casos, o poder por trás do choque é a eletricidade. Ambos partem do mesmo princípio. O primeiro apenas lhe dará um pequeno choque, mas o segundo tem poder para matá-lo instantaneamente ou iluminar uma cidade inteira. Ambos dividem a mesma fonte, mas diferem em poder, propósito e alcance. Se permitirmos que Deus substitua nossas programações, entre aspas, com sua presença manifesta, tão logo as pessoas cruzem as portas de nossa igreja ou quando andarem conosco pelo shopping, serão convencidas do pecado e correrão para se reconciliarem com Deus, sem que nenhuma palavra seja dita. Entraremos em maiores detalhes quanto a este assunto no capítulo 8, o propósito da presença de Deus. Ainda não pegamos, entre aspas, Deus. Precisamos aprender como atrair, recepcionar e entreter a presença exuberante de Deus em nosso meio. Temos que chegar a um ponto em que o mero reflexo do que houve entre nós conduz os perdidos ao arrependimento e à conversão. Estou faminto por esse tipo de expressão de avivamento. Mas se não formos cuidadosos, deixaremos a chama esvaecer. Não estamos conseguindo deter, entre aspas, a presença de Deus conosco, porque ainda não nos casamos, entre aspas, com Ele. Deus procura uma noiva sem ruga e sem mancha. Ele já deixou uma noiva no altar e pode deixar outra. Creio que, se for preciso, o Senhor vai acabar com a estrutura que conhecemos como igreja, entre aspas, para poder alcançar os perdidos. O Senhor não está satisfeito com nossas versões mal feitas de sua igreja perfeita. Deus reivindicará a casa que Ele mesmo construiu. Se nosso elefante branco, entre aspas, ficar no caminho daquilo que Deus quer fazer, Ele não hesitará em removê-lo. Seu plano é alcançar os perdidos, e se Ele não poupou seu único filho para salvá-los, não nos poupará também. Devemos nos mover de acordo com o que Deus quer fazer. A mesma Bíblia que eu e você carregamos para os cultos semana após semana diz que, se nos calarmos, as pedras clamarão. Se as igrejas não o louvarem e lhe obedecerem, ele levantará outras pessoas para fazerem isso. Se não cantarmos a glória de Deus pelas ruas das cidades, então ele levantará uma geração de gentios, entre aspas, e revelará a sua glória a eles. O problema é que sofremos de uma doença espiritual fatal: relutância. Não estamos famintos o suficiente. Somente o arrependimento pode nos conduzir a algum lugar. Deus não vai se manifestar ao povo que só busca seus benefícios. Ele vai se manifestar aos que buscam sua face. No Antigo Testamento, se alguém se recusasse a mostrar o rosto a você, estaria deliberadamente lhe rejeitando.
As antigas ordens da Igreja adotavam práticas similares. Podemos nos gabar de nossas realizações ou ignorar nossas deficiências. Não importa o que façamos, somente o arrependimento vai nos levar a algum lugar com Deus. Deus só vai tornar a sua visitação em avivamento permanente se você e eu, com lágrimas e arrependimento, lhe prepararmos um lugar. O avivamento e a visitação do Senhor não devem ser apenas momentos, entre aspas. Assim, ele não irá mais piscar os olhos diante de nossa ignorância. Ele vai literalmente fechar seus olhos e não olhar em nós para que não aconteça que sejamos consumidos por seu olhar. Deus está farto de vociferar instruções à igreja. Ele quer nos guiar sob suas vistas. Isso significa que precisamos estar perto dele, perto o suficiente para vermos sua face. Ele está cansado do vexame de ter de nos corrigir publicamente. Por muito tempo temos buscado suas mãos. Queremos o que ele pode fazer por nós. Queremos suas bênçãos, emoções, arrepios. Queremos os peixes e os pães. Todavia, nos retraímos diante do chamado a que busquemos a sua face. Se buscarmos a face de Deus, obteremos seu favor. Temos experimentado a onipresença de Deus, mas agora estamos experimentando a manifestação de sua presença. Isto sim faz cada pelo de nosso corpo se arrepiar e põe para correr as forças demoníacas. Se você é um pastor e está sob a unção de Deus, prega melhor. Mas debaixo da glória de Deus tropeça, gagueja, não consegue fazer nada. Quando você dirige o louvor e é ungido, canta melhor. Mas sob a glória de Deus mal pode cantar. Por quê? Porque Deus declarou que carne nenhuma vai se gloriar em sua presença. Isso não significa que você seja uma má pessoa ou que viva em pecado. Significa que você é simplesmente carne e sangue diante da presença do Todo-Poderoso. Lembra o que aconteceu na dedicação do Templo de Salomão? O sacerdote não pôde ministrar. Creio que ele não foi impedido de ministrar a bênção, mas caiu com o rosto em terra por causa do temor. Se eu nunca tinha escutado Deus, desta vez sabia que era Ele. Quando a glória do Senhor se manifesta, podemos encontrar pessoas fazendo coisas aparentemente absurdas. Testemunhei isso noite após noite durante cultos em lugares que foram marcados por um surto, entre aspas, de santidade e glória. Uma senhora disse: Nunca estive nesta igreja antes. Eu estava determinada a deixar meu marido hoje de manhã, mas por volta das 19h30, o culto havia começado há meia hora. Eu estava jantando quando Deus falou comigo. Eu nunca ouvira Deus falar, mas sabia que naquele momento era Ele. E Deus me disse: Levante-se agora e vá até a igreja, aquele prédio com telhado verde. Ela dirigiu-se para o prédio da igreja com telhado verde e sentou-se em um dos últimos bancos. Então prostrou-se com o rosto em terra, ali mesmo, entre os homens, aliás, entre os bancos de trás, e começou a chorar e a arrepender-se por 2 horas. Ninguém teve que dizer a ela o que fazer. Não havia o que dizer, seu casamento estava salvo. O avivamento real acontece quando nós não sabemos o que é avivamento. Na verdade, não temos a menor ideia do que seja o avivamento genuíno. O avivamento que pregamos não passa de mensagens em outdoors, faixas que espalhamos pela cidade ou colocamos na entrada de nossas igrejas. Para nós, avivamento é um pastor persuasivo, músicas comoventes e a presença de uns poucos amigos que aceitam um convite para ir à igreja. Não, o avivamento real acontece quando as pessoas estão em um restaurante ou andando pelo shopping e de repente começam a chorar. Olham para seus amigos e dizem: Não sei o que está errado comigo, mas sei que tenho que me reconciliar com Deus.
O verdadeiro avivamento acontece quando as pessoas mais difíceis e inalcançáveis que você conhece vêm até Jesus. Tais pessoas ainda não foram alcançadas porque veem em nós pouco de Deus e muito de homens. Tentamos lhes empurrar doutrinas goela abaixo. Já imprimimos tantos folhetos que dariam para forrar as paredes de nossas igrejas. Agradeço a Deus pelas pessoas alcançadas através de um folheto evangelístico. Mas as pessoas não querem doutrinas, não querem folhetos, nem nossos frágeis argumentos. Elas querem Deus. Quando é que vamos aprender que as pessoas podem ser facilmente persuadidas, mas com a mesma facilidade podem também se desviar? As pessoas podem ser atraídas pela nossa música, mas só permanecerão enquanto gostarem da música. Não devemos concorrer com o mundo nas áreas em que ele é muito competente, ou até melhor que nós, mas existe algo com que o mundo não é capaz de competir: a presença de Deus. Agora vou contar-lhe um segredo. Se você prometer que vai espalhar, quer saber quando as pessoas começarão a entrar pelas portas de sua igreja? Tão logo saibam que a presença de Deus está ali. Já é tempo de experimentarmos este poder. Deus quer manifestar-se àqueles que estão famintos. E quando ele vier, não teremos que colocar anúncios no jornal, rádio ou televisão. Tudo o que precisamos é da presença de Deus, e as pessoas virão de longe, de perto, de todos os lugares, a todo instante. Isso não é teoria ou ficção, já está acontecendo. E tudo começa com o clamor dos famintos. Sei que existe mais. Até o próximo capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo.